Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Durante essa semana, estudaremos os fito-hormônios. Iniciando, vamos entender qual a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento é um aumento irreversível de tamanho que ocorre nos seres vivos, ou seja, é o tamanho propriamente dito. Já o desenvolvimento, que ocorre ao mesmo tempo que o crescimento, se constitui a uma série de fenômenos que vão acontecendo enquanto a planta cresce e que culminam com a sua maturidade sexual. No caso do cafeeiro, gente, como ele tem uma vida útil de aproximadamente 25 anos, ou seja, 25 anos ele tem que dar lucratividade ao cafeicultor, essa planta vai estar crescendo e desenvolvendo. Ou seja, no desenvolvimento, os meristemas vão multiplicando suas células e formando novos tecidos e novos órgãos, enquanto promove o crescimento da planta. Quando nós comparamos um ser vegetal com nós, seres humanos, nós crescemos até uma determinada idade, porém nós desenvolvemos apenas durante os 3 primeiros meses no útero materno. Após há um crescimento. A planta não. Ela cresce e desenvolve até o final da sua vida. Quais os fatores que influenciam o crescimento? O crescimento do vegetal ele pode ser influenciado tanto por fatores do meio, como por substâncias reguladoras de crescimento, denominadas de hormônios vegetais ou fito-hormônios. Mas o que seriam os hormônios vegetais? Eles são mensageiros químicos que coordenam o crescimento e o desenvolvimento da planta. Bom, desses compostos orgânicos sintetizados em uma parte da planta e translocado para outra, que promove uma resposta fisiológica. Geralmente, ele é sintetizado nas regiões meristemáticas e translocado para a região que há necessidade dele. Os hormônios vegetais ou fito-hormônios, os nutrientes não são considerados hormônios, porque os hormônios efetivos, eles apresentam uma concentração de aproximadamente 1 micromols. Substâncias como a sacarose, aminoácidos, ácidos orgânicos e vitaminas não são consideradas hormônios, pois apresentam concentração entre 1 a 5 milimols. Os reguladores de crescimento, diferente dos fito-hormônios, então os fito-hormônios são aqueles sintetizados pelas plantas. Já os reguladores de crescimento, e hoje vêm sendo muito utilizados na cafeicultura, eles são compostos naturais ou sintéticos que promovem o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais. No entanto, são aqueles aplicados à planta e não sintetizados. E quais são os mecanismos de ação dos hormônios na planta? Em primeiro lugar, para que um hormônio seja efetivo, ele precisa de uma percepção do sinal. Geralmente, esse sinal, ele é uma condição climática, um estresse que a planta sofre, tipo um estresse, por exemplo, de seca, uma geada, uma chuva de granizo, uma incidência severa de praga e doença. Então, logo que ocorre a percepção do sinal, o hormônio ele é transportado a um receptor e ocorre a transdução e a amplificação desse sinal. Ou seja, o hormônio ele caminha do local de síntese para o local onde ele irá agir na planta. E neste receptor, a planta apresenta uma resposta, ou seja, o órgão em que ele está agindo apresenta uma resposta final. Então, dentre esses mecanismos, a sequência de evento iniciado pelos hormônios pode geralmente ser apresentada em 3 estágios: percepção do sinal, mudança ambiental ou do desenvolvimento da a transdução e a amplificação do sinal. Então, vamos aqui observar um exemplo para que a gente possa entender como que funciona a ação dos fito-hormônios. Nós temos aqui um hormônio de crescimento, o ácido abscísico, que tem como sigla o ABA.
O ácido abscísico, dentre uma das funções dele, é o fechamento estomático quando há uma seca intensa. Então, vamos imaginar aqui uma baixa umidade no solo, ou seja, a planta está sentindo déficit hídrico. Às vezes não é nem déficit hídrico, mas uma falta de água. Então, diminui a umidade do solo, este vai ser o sinal. O ácido abscísico, ele vai ser o mensageiro primário, ou seja, ele vai ser transduzido da raiz até as folhas. Quando ele chega até as folhas, que é a transdução e a amplificação do sinal, ele atinge os estômatos presentes nas folhas, em resposta ao fechamento dos estômatos, para evitar que haja desidratação dessa planta. Então, esta é uma ação, ou seja, precisa de um sinal, a baixa umidade do solo. O ácido abscísico, ele vai ser transduzido e vai promover a amplificação do sinal. Ou seja, ele vai sair da raiz e chegar até os estômatos e, como resposta final, promovendo o fechamento destes estômatos. Bom, e além das ações dos hormônios, nós temos também diferentes grupos de hormônios, que são eles: auxinas, citocininas, giberilinas, etileno, ácido abscísico, alguns inibidores, dentre outros. Bom, nós iremos começar a estudar as auxinas, porque foi o primeiro grupo de hormônios vegetais a ser descoberto. Então, ele tem uma natureza química, aonde nós temos as auxinas indólicas, que são as naturais, que são elas, o ácido indol acético, que tem como precursor o zinco, que nós estudamos na última aula. Então, quando há deficiência de zinco, há uma baixa síntese de ácido indol acético, promovendo um baixo crescimento de parte aérea e do sistema radicular. Dentre outras auxinas indólicas naturais, nós temos o indol acetoaldeído, indol aceto pirúvico, indol aceto nitrila, indol aceto aspartico, e dentre as sintéticas nós teremos também o ácido indol acético, que tem como sigla o AIA, o ácido indol butírico, que é o AIB. Ele tem alta atividade fisiológica, ele é mais estável e é o mais barato no mercado, muito utilizado no enraizamento de estacas. E dentre as auxinas não indólicas, que são as sintéticas, nós vamos ter o ácido naftaleno acético, conhecido como ANA, e o 2,4-D, o 2,4,5-T, que são os clorados. Ué, mas aí vocês vão me perguntar, o 2,4-D não é um herbicida para folhas largas? Sim, ele é um herbicida. Só que ele era uma auxina. Em altas concentrações, ele deixa de ter o seu efeito hormonal e passa a ter o seu efeito herbicida. O 2,4-D, gente, ele foi desenvolvido para ser uma arma de guerra. Foi utilizado na Guerra do Vietnã, onde as tropas americanas pulverizavam o 2,4-D nas florestas do Vietnã, tirando ali o esconderijo da população. E, no entanto, o 2,4-D, ele tem um efeito mutagênico e aonde ele promoveu, né, muita deficiência em fetos e embriões, né, em crianças que nasceram com alguma deformação. É chamado de efeito laranja, tá certo? No entanto, ele é um fito-hormônio muito utilizado no cultivo in vitro, inclusive para induzir calos em folhas de cafeeiro. Bom, quais os locais de ocorrência? Em regiões meristemáticas de caule e raízes, flores, sementes, frutos e folhas jovens. O transporte dele é via floema, basípto, do ápice para a base, e acróptero, da raiz para o ápice. No entanto, as auxinas, elas produzem diversos efeitos interessantes nos vegetais. Então, nós falamos assim que a planta ela sente, né? E esse sentimento dela é hormonal, né? Então, a primeira característica, que são ativas em quantidades muito pequenas e quando aplicadas em quantidades muito elevadas, podem matar o vegetal.
Ou seja, a auxina em elevadas concentrações, ela deixa de ter o seu efeito hormonal e passa a ter o seu efeito herbicida, como é o caso do 2,4-D. Uma segunda função dela, como são transportadoras da copa para a base, as auxinas tendem a se concentrar nas raízes, onde se acumulam em ligeiro excesso e retardam o crescimento. No caule, ao contrário, sempre há menos hormônio que o ideal para o crescimento. É por isso que um ligeiro acréscimo de auxina retarda o crescimento das raízes e acelera o do caule. Outra função, as auxinas produzidas pelo óvulo fecundado provocam a transformação das paredes do ovário no fruto, ou seja, para a formação do fruto, aqui nós temos a presença do ácido indol acético, que é uma auxina sintetizada pela planta, promovendo a formação do fruto a partir do desenvolvimento do ovário. As auxinas também, elas provocam as curvaturas dos vegetais causadas pela gravidade, chamada de geotropismo, e pela luz, fototropismo. Então, por exemplo, o cafeeiro, ele tem fototropismo da parte aérea positivo, a parte aérea caminha no sentido da luz, e fototropismo negativo do sistema radicular, ela vai contra a luz. Já em relação ao geotropismo, é em relação ao centro da Terra. Então, a raiz tem geotropismo positivo, porque ela caminha em sentido ao centro da Terra, e geotropismo negativo para o caule, que faz o caminhamento contrário, sempre buscando a luz. Aqui nós temos o fototropismo, né, o desenvolvimento em relação à luz. Aqui o geotropismo, né, em relação ao centro da Terra. Um geotropismo negativo, então por mais que a gente coloque aqui um vaso virado ou um vaso de cabeça para baixo, a tendência da planta é buscar luminosidade, né? Então ela sempre vai buscar essa luminosidade aqui. Uma quinta são os brotos que ficam na extremidade superior do caule e dos ramos, produzem auxinas que, ao descerem ao longo do caule, inibem o desenvolvimento da maioria das gemas laterais, chamadas de dominância apical. Ou seja, o meristema do ápice, ele tem a capacidade de promover e tem a sua dominância em relação à planta, impedindo que se desenvolva, né, a formação de novos ramos. Então, aqui nós temos a dominância apical e as gemas ainda, né, pouco desenvolvidas. Quando nós quebramos a dominância apical, ou seja, quando se tira o ápice da planta, rapidamente os brotos laterais desenvolvem. Por quê? Porque a auxina que está concentrada aqui faz com que esses ramos se desenvolvam mais rápido. Nós podemos citar como exemplo um decote no cafeeiro, quando se tira a dominância apical, se faz essa prática de poda muito para diminuir o tamanho da planta e tem um crescimento acentuado dos ramos plagiotrópicos. E também quando se faz o esqueletamento e no momento do esqueletamento quebra a dominância apical. Há uma tendência de maior crescimento dos ramos plagiotrópicos e melhor desenvolvimento da planta. Entre outra função, em doses relativas pequenas, as auxinas promovem o enraizamento de estacas, sendo por isso muito úteis na reprodução assexuada dos vegetais. Infelizmente, no cafeeiro arábica, a auxina ela não tem uma resposta muito positiva. Associada a outros produtos, as auxinas são usadas na cultura de células e tecidos, fazendo com que haja não apenas a divisão celular, como a diferenciação. Esse processo é denominado micropropagação e que permite que se faça, a partir de algumas células, a clonagem de indivíduos. O 2,4-D, muito utilizados para essa indução nas folhas de cafeeiro.